E hoje eu convidei o Wilson para a gente falar um pouquinho sobre a experiência que a gente tem de network. Eu convidei o Wilson para a gente falar de network, né? E o assunto que eu trouxe hoje são os 7 hábitos dos profissionais de alta performance, tá? Então, tudo aquilo que a gente vem falando sobre se preparar, sobre olhar para as áreas da nossa vida, sobre a questão da execução, mentalidade, tudo isso. Uma pessoa que quer buscar excelência, ela tem que ter isso na vida dela. E uma das coisas importantes nisso é o network, tá? E aí eu vou trazer algumas coisas, eu vou abrir aqui a nossa parte dos 7 hábitos, né, dos profissionais de alta performance, e depois eu quero fazer uma espécie de debate com o Wilson, para a gente levantar algumas ideias sobre o network, tá? Então, eu começo dizendo, a maestria da execução, os 7 hábitos profissionais de alta performance. A vitória que você conquista é o eco da mentalidade que você constrói. Então, para alguém que quer chegar a se tornar uma referência, um profissional de excelência, ou alguém que tenha alta performance, pode ser no esporte, pode ser na sua empresa, pode ser na sua vida, como uma referência de pessoa, né? Ele tem que buscar uma mentalidade de vencedor. E aí, a gente tem várias formas de fazer isso e várias coisas que nos levam a essa busca e que faz a gente atingir com mais facilidade esse caminho. Então, eu começo aqui com a excelência como um padrão. Para quem quer buscar a excelência, quem quer ter alta performance, ele tem que ter excelência como um padrão, tá? Ele não pode deixar de ser excelente em algum momento. A excelência é parte da alta performance. São características de pessoas que performam bem, que têm bons resultados, né? É busca da excelência. Ele quer sempre o melhor. Não quer dizer que ele vai fazer 100%, mas ele faz o melhor que ele pode com aquilo que ele tem, tá? Então, a alta performance não é destino, ela é um processo contínuo de refinamento. Eu faço, eu tenho clareza do que eu fiz e eu melhoro aquilo que eu fiz. Eu vou aprimorando, né, o meu conhecimento e aquilo que eu faço, minha atividade. O profissional de elite, eles operam sob uma estrutura mental estratégica. Então, a mentalidade é fundamental, tá? A união perfeita entre a visão que ele tem, e isso distingue muito a pessoa de alta performance, o controle emocional, agir como é necessário e não com a primeira emoção que ele sente, né? E o pragmatismo que a gente falava, que é o fazer, é a questão da ação. Não adianta eu saber o que eu quero fazer, eu ter a visão disso, não adianta eu ter um bom controle da minha emoção e ficar esperando que as coisas aconteçam sem fazer, né? E aí, uma das características da performance, quem busca alta performance faz network. O network, ele passa a ser fundamental, porque as pessoas de alta performance, elas precisam saber o que os outros fazem que dá certo, para que ela não erre, para que ela evite perder tempo, perder dinheiro, ter frustração, né? Se pessoas já trilharam esse caminho, o network é fundamental a gente buscar pessoas que já fizeram isso, que já estão nesse nível de uma melhor performance ou de alta performance, para que eu saiba o que eles fizeram, né? Quando eu criei a minha empresa, eu reestruturei ela agora, do final do ano para cá, em setembro deste ano eu comecei a fazer parte do grupo de network chamado BNI, Business Network International, né? Do qual o Wilson, que eu fixei ele na tela aqui para o grupo, ele é o nosso diretor, né? E ele é uma pessoa incansável em network. Ele participa de vários grupos de network. Ele vive network.
A empresa dele é network todo dia. São pessoas passando o tempo todo. E relacionamentos antigos, relacionamentos que vêm ao longo de uma vida. Né? E de setembro para cá, eu comecei a entender o quanto é importante para que uma empresa se desenvolva ter relacionamento com pessoas que vivem este business, vivem o trabalho, vivem o conhecimento de empresa, vivem o conhecimento do dia a dia como uma pessoa que busca resultado, que quer performar, que precisa ter alto índice de negócios. Né? Então, eu convidei o Wilson hoje para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu criei esse slide aqui porque ele generosamente se colocou à disposição hoje para falar um pouco sobre o network. Wilson, muito bem-vindo. Peço que tu abra teu microfone. Né? Muito obrigado, Edson. De antemão, né, ter topado o meu convite para a gente falar um pouco sobre network. A gente já vinha falando sobre isso, que a gente traria. A gente quase não gosta de falar sobre isso, né? Fala toda semana só, né? Vamos dizer que a gente é suspeito, mas eu gostaria de trazer para os meus amigos, para as pessoas que estão aqui, um pouquinho do que a gente faz, né, Wilson? Um pouquinho dessa organização que é o BNI do network. Ele traz uma metodologia muito clara, ele traz uma forma que, se a gente repetir, ela dá certo. Ela está aí há 41 anos já, fazendo sucesso no mundo inteiro. Né? E ela surge de uma visão, né, de uma pessoa que naquele momento estava perdendo o seu maior cliente, que a tendência seria que ele fosse quebrar, né, que é o senhor Ivan, né, que é o criador do BNI, CEO e criador, né? Ele tem uma visão de assim, eu vou ajudar pessoas para que elas, eu vou me importar com elas, para que elas também acabem se importando comigo e eu possa remontar a minha empresa e começar. A partir do network, ele se reestruturou quando ele teve a maior perda da empresa dele, que provavelmente uma pessoa que não tivesse essa visão que ele teve sobre o network teria quebrado. Então, Wilson... Eu vou me apresentar para as pessoas que não me conhecem. Então, eu sou o Wilson Grebien, sou corretor de imóveis e atuante no mercado imobiliário aqui em Capão da Canoa, no Litoral Norte, há 28 anos, né? Sendo que eu tenho aí uma empresa hoje que ela tem apenas 5 anos, que é a Capão do Imóvel. Eu comprei em 2020, em plena pandemia, a empresa que era do meu sócio, onde eu trabalhei aí há 17 anos junto com ele, né? Então, eu estou há 22 anos no mesmo lugar, fazendo o que eu faço com o maior amor. Primeiro de tudo, a gente tem que ter amor àquilo que faz, senão não faz sentido, né? E essa questão que o Edson colocou no início, falando sobre a minha posição, né, no mercado imobiliário, imaginem vocês qual a minha diferença que eu tenho para durar 22 anos no mesmo lugar hoje. Se vocês rodarem aí a cidade de Capão da Canoa, Xangri-Lá, muito poucas pessoas vão permanecer tantos anos no mesmo lugar trabalhando nesse ramo. Né? Então, eu compito hoje com 3.200 corretores aproximadamente, né? Segundo aí as estatísticas que a Associação dos Corretores de Imóveis de Capão da Canoa passou para a gente, né? Então, por que a gente permanece tantos anos no mesmo lugar? Justamente pela questão do network. O relacionamento, o networking é o relacionamento que tu tem e que tu cultiva por vários e vários anos com as pessoas. Tanto é que é verdade que pessoas que eu atendi em 1997, quando eu entrei no mercado imobiliário, até hoje compram de mim. E de que forma que compram de mim? Compram através de confiança, que tu vai, ao passar do tempo, vai gerando isso nas pessoas, na forma como tu trabalha, na forma como tu te posiciona, ajudando as pessoas, se dedicando a elas, né? Tendo a constância de sempre fazer a mesma coisa, né? Todo dia. Tudo acaba não sendo uma rotina pesada, porque a gente sabe que aquilo é preciso ser feito. Então, a gente é no automático já. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que morava em Porto Alegre, hoje ela está em São Paulo, ela compra de mim sem mesmo vir aqui olhar o imóvel, porque ela tanto confia em mim, que ela investe comigo aí mais de $500 mil, aí, com certeza, nos imóveis que ela compra, porque ela tem conhecimento, sabe quem é o Wilson, na raiz mesmo, na essência.
Então, isso é importante, a gente gerar essa confiança nas pessoas com quem a gente convive, né? Mostrar o quanto tu é capaz, o quanto tu te desenvolve no teu negócio, em qualquer negócio que seja. A gente tem que mostrar, primeiro, o quê? Mostrar a empatia com a pessoa, ou seja, sempre estar ajudando, sempre estar se colocando à disposição, entendendo o lado dela, né? Às vezes chegam alguns clientes aí para a gente que eles às vezes eles estão sonhando em adquirir algum imóvel na praia. Eu não posso simplesmente ser uma pessoa daquelas que vai cortar o sonho dela na realidade. Assim, a gente tem um poder, digamos, entre aspas, de realmente realizar esses sonhos. Só que às vezes vem algumas coisas que a gente não tem condições de tornar esse sonho realidade. Então a gente conduz a pessoa a ela entrar numa realidade que não é a dela naquele momento. Então a gente dá orientações de se ligar daqui a pouco a fazer um financiamento bancário, ou fazer um consórcio, ou daqui a pouco pegar e fazer um financiamento direto com uma construtora, onde ela pode estar colocando um bem no negócio, colocando um automóvel, fazendo um prazo direto. Aí daqui a pouco fica muito mais fácil, mais viável de a gente poder conduzir esses clientes. Então, esse é o diferencial de cada negócio, é o networking. Conversar com as pessoas, no caso, assim, entender o momento delas e conduzir isso para cada área. Por exemplo, a gente faz parceria com o pessoal de consórcio. Se a gente não consegue o produto que ele quer, mas a gente indica uma outra pessoa. Tudo é ligado a networking, entendeu? Então, nesse lado que o Edson está querendo comentar, em relação ao BNI, a gente se fortalece entre nós, comunidade, né, como empresários, fortalece um ao outro, entendeu? Então, esse exemplo que eu dei agora do networking através da indicação, que é o que o BNI faz, ele é muito forte. Nós estávamos agora, eu e o Edson, aqui num speed networking, né? O que é o speed networking? É uma reunião online, nacionalmente, né, onde tem BNIs de todo o Brasil e são todos empresários como cada um de nós. Só que daí nós somos divididos em salas, né, onde tem ali 5, 6, 8, 10 pessoas. Por que é speed networking? Porque nós temos apenas 30 segundos para nos vendermos, né, para falar o que cada um de nós faz para essas pessoas do Brasil todo. E ali a gente tem a possibilidade de se conectar mais forte com um, mais forte com o outro, porque às vezes a gente busca pessoas da nossa esfera de contato. Por exemplo, qual é a esfera de contato do Wilson Grebien? Corretor de imóveis. É o ramo da construção civil, é a minha esfera de contatos. Quem é que a gente busca ao redor dessa esfera de contatos? São os profissionais que atuam nessa área. O gesseiro, o pintor, o carpinteiro, o pedreiro, o eletricista, o encanador, né? Então, enfim, é uma enormidade muito grande, né, dessa esfera de contatos. São pessoas com quem a gente pode estar indicando para fazer algum tipo de serviço, né? Dentro de um grupo de BNI é isso que a gente faz, é se apoiar, indicando a fazer o serviço um do outro. Às vezes a gente até compra, né, Edson? Às vezes acontece de a gente comprar o serviço um do outro, né? Então isso que é legal, a gente fazer a roda girar, fazer a economia girar. Eu só queria ressaltar uma coisa, né, Wilson? Isso faz com que a gente tenha a confiança, né? Porque a gente tem pessoas ali que elas passam por uma análise, não entra à toa no BNI, não é assim, eu quero entrar no BNI. É feito uma seleção, praticamente, dessa pessoa, porque a gente quer ter pessoas que são da nossa confiança, tanto que a gente convida a pessoa que a gente acredita que tem a possibilidade e que queira fazer isso. Então, a gente está num ambiente seguro para fazer negócio, né? Exatamente. Isso o BNI traz. Mas eu queria te dizer assim, ó, Wilson, que eu aprendi nesse pouco tempo que eu tenho ali, que o BNI é muito mais do que negócio. Com certeza. Eu tenho hoje a oportunidade de ter relacionamento tanto com o Wilson, como o Guilherme, como a Tatiana. A gente foi em viagem agora. Nossa, o crescimento que a gente tem e a visão de negócio que a gente começa a ter é como se cada um fosse um novo mentor que fala de um negócio que eu não conheço e eu aprendo com ele. E eu aprendo na prática, porque ali a gente está vivendo o empresariado,
está vivendo esses momentos ali com pessoas que são de áreas totalmente diferentes da nossa e que muitas vezes a gente não percebe, mas quando a gente incorpora essa metodologia, a gente acaba facilitando a nossa vida como empreendedor ou até mesmo como pessoa. Eu digo, eu aprendi muito e eu falo isso. Eu uso hoje a metodologia do BNI dentro da minha mentoria. Quando eu falo de network, eu não tenho como falar diferente, porque eu vi que é uma coisa que funciona, né? É uma metodologia testada, uma metodologia que ela tem um passo a passo, ela não é perdida, tudo é medido, a gente tem performance, tanto que eu sou responsável por análise de performance do grupo, quer dizer, tudo isso é levado em consideração. Eu tenho também um momento onde eu trago a parte da educação. Todas as reuniões é trazido a parte da educação. A educação é o quê? É a metodologia, os valores, né, que o BNI traz e respeita, e a gente procura trazer sempre alguma coisa sobre o negócio, né? Tanto que amanhã não, na quarta-feira, né, eu vou ter a reunião e eu já montei o material ali. E o material fala sobre escalar os clientes que a gente já tem, olhar para dentro de casa, um cliente que tu já atendeu, que tipo de produto eu poderia oferecer novamente para ele, eu poderia entregar para ele, né? Então, a gente acaba aprendendo, né, uma metodologia que faz muito sentido dentro do nosso negócio. E eu tenho o maior prazer em dizer que faço parte desse grupo, porque eu comecei a ter uma visão empresarial muito diferente do que eu tinha. Eu considero o seguinte, tu deixa de ser amador para ser profissional, porque tu começa a ver esse relacionamento como um produto na tua prateleira. Ele vai te ajudar a gerar negócio. Ele vai ser uma forma de tu te apresentar, de tu te posicionar, né? Então, isso que tu traz, né, sobre como é que a gente funciona, eu queria colocar assim a minha visão, mas eu queria agora que tu dissesse para nós, tá, sobre como é que tu vê a tua entrada no BNI, como é que surgiu, né? Sim. A diferença do antes e do depois. Meu Deus, eu posso dizer assim para vocês que esse pouco mais de um aninho que a gente está vivendo aí dentro do BNI, ele me deu uma transformação tão grande que esse um ano parece que eu vivi 5, entendeu? Ele é uma questão assim de que a gente evolui muito rápido, muito rápido. É como tu acabou de dizer, a gente veste a capa realmente de empresário, a gente começa a se portar de outra forma. Nós temos uma questão dentro do BNI que a gente se preocupa muito, e esse ano foi uma das primeiras coisas que eu falei dentro do grupo como diretor, que é o VCR, né? O método VCR. O visibilidade, o credibilidade, que para mim está entre parênteses, mesma coisa que confiança, né? Tu vai ter confiança na pessoa, vai acreditar nela, então, através da credibilidade, que vai acabar gerando o retorno financeiro que tu queres, ou até mesmo, nem somente o retorno financeiro, mas uma questão de que as pessoas começam a te olhar de outra forma, né? Elas começam a te dar mais valor até para aquilo que tu faz, para quem tu é, não somente valor econômico, porque não é só isso que a gente busca dentro do BNI. Pelo menos assim eu penso. Eu penso que tudo na vida, dinheiro é só consequência dos teus atos, daquilo que tu faz, daquilo que tu leva para as pessoas, e automaticamente o dinheiro volta, né? Eu fui convidado a participar do BNI por um cliente meu, né? O que eu fazia? Eu já tinha a filosofia do BNI na minha veia, só que eu não conhecia, eu não sabia. Nunca tinha ouvido falar em BNI. Quando eu vi aquele logo vermelhinho com branco ali, eu fiquei pensando BNI, Banco Nacional de Investimento. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Só que daí, né, cara, o cara começou a me explicar que era um networking, aquela coisa toda. E disse que fazia todo sentido para mim, porque já era uma pessoa que era dentro da filosofia, que ia cair como uma luva. E ele perguntou se podia passar o meu contato para a diretora executiva, a Fabi Carvalho, né?
que é a nossa diretora da regional, e aí eu fiz uma live, né, um meeting, que nem agora a gente está fazendo aqui com ela me explicou tudo como é que funcionava e tal, e eu já aceitei de cara, porque fica dentro dos meus valores, fica dentro do que eu imagino que é importante para mim, para o meu negócio, né? E estamos aí, cara. Estamos aí juntos, né? Em poucos dias a gente já pegou, justamente pela tua forma de ser, a gente já pegou confiança em ti. Tanto é que eu acho que não chegou a fazer 30 dias, eu te entreguei a chave da minha imobiliária, né? Para ti, para tu vir aqui já fazer uma reunião aqui, né? Que tu podia usar o meu espaço. E eu acho que é por isso que a gente fortalece cada vez mais o nosso grupo, né? A gente tem confiança nas pessoas que estão ali dentro. Como tu bem falou, todo mundo antes de entrar, não basta querer entrar e querer pagar e fazer parte, não. A gente faz uma avaliação criteriosa, a pessoa tem que realmente querer fazer acontecer. Então, cada um dos que estão ali dentro realmente são profissionais de excelência, cada um na sua área, mas todos são de alta qualidade, a gente pode confiar e indicar de olho fechado, né, para os seus amigos e clientes, enfim. Bom, o que eu queria dizer para vocês, por que eu estou falando sobre network organizado, né, um network profissional? Porque aqui tem pessoas que têm essa capacidade, tá? Esse nosso grupo tem pessoas que elas gostam de ajudar pessoas, tá? Eu conheço alguns aqui, e estou vendo pelo nome, né? Muitos deles têm essa vontade, esse chamado para ajudar pessoas. E quando tu começa o network, tá? Tu não tem que te preocupar com o resultado que tu vai ter. É inverso. Tu tem que ir disposto. Quem eu vou ajudar primeiro? Então, isso muda, porque isso é o que eu falo aqui sobre mentalidade, que eu comecei a falar lá. A mentalidade de alta performance, de quem realmente quer buscar alta performance, ele não vai para colher, para buscar, Caçar. para querer para ele vai para ajudar. E automaticamente a reciprocidade acontece, né? Então, eu vejo várias pessoas aqui que têm esse intuito, que quer realmente ajudar pessoas. E a pessoa que se identificar com isso, tá, com certeza vai ter sucesso no network. Porque a pessoa que começa indo buscar alguma coisa, querendo para ela, ele automaticamente ele cria aquela cara de vendedor malandro, né? Ele quer vender o produto dele, mas ele não se preocupa com o cliente. E de uma forma estruturada, a gente aprende, tá? E a gente tem ali, aprende que dar para receber. São Francisco de Assis, é dando que se recebe, né? Porque a gente vai lá e tenta ajudar as pessoas. Eu não pergunto para a pessoa assim, o que tu pode, qual é o cliente que tu pode me indicar? Eu pergunto para ela, o que eu posso te ajudar? E aí ela vai me falar o que é um bom cliente para ela, o que ela busca como um cliente. E aí eu posso olhar dentro da minha, do meu network, né, das pessoas que estão me cercando, dos meus amigos, né, quem são pessoas que têm as características que ela procura. Mas às vezes não é nem para fazer negócio, às vezes é para resolver o problema dela, como já aconteceu comigo, né? Eu precisava fazer um óculos, por exemplo, né? Eu tenho uma pessoa dentro do grupo que tem uma ótica, então eu vou consumir o produto dela automaticamente, porque é uma pessoa que é de confiança, faz parte do meu grupo, né? Então, aquelas pessoas que têm, por exemplo, loja de móveis, quando eu quero comprar um móvel, eu vou pensar em quem? Eu vou pensar nas pessoas ali. E quando eu escuto alguém falando, nossa, eu estou reformando, estou fazendo alguma coisa, quem é que eu vou lembrar? As pessoas que trabalham com isso dentro do meu grupo, né? A gente passa a ser, né, Wilson, uma referência quando as pessoas querem, assim, por exemplo, alguém precisa de um pintor, pergunta para quem? Para o Wilson, né? Ô Wilson, é um bom pintor aí que tu pode me indicar. E certamente ele vai saber, porque é a área dele, ele trabalha com imóveis, trabalha com construtoras, com prestadoras de serviço. Então, isso que eu queria dizer para vocês, tá?
Se vocês estiverem dispostos a ajudar outras pessoas, e automaticamente vocês vão receber, tá? Eu tenho um percentual, né, que eu digo de resultado, onde eu ajudei mais do que eu recebi. E isso, para mim, é um privilégio, porque eu sei que quando as pessoas verem aquelas pessoas que são bons clientes ou boas indicações, boas referências para mim, elas vão lembrar do meu trabalho. E certamente eu vou ser indicado também. Então, eu não me importo, eu quero mais é que eu continue ajudando mais pessoas. E a gente sempre busca que esses grupos cresçam. Por quê? Quando cada pessoa que entra, ela traz um grupo de amigos, um grupo de relacionamento dela, conhece outros empresários que vão acabar ajudando mais pessoas e vão ser solução para problemas de outros. Tá? Então, hoje eu foquei nesta parte do network, aproveitando, né, a presença do Wilson, a gente conversa bastante sobre isso, e eu vejo o quanto isso muda o jogo. Eu sei que algumas pessoas aqui buscam gerar negócio, uns estão começando como eu, né? Eu tenho coach aqui, né? Eu tenho, acho que 2 coaches estão aqui. Tenho pessoas que trabalham com N situações aqui, que todos poderiam fazer parte disso, né? Ser amigos que trocam relacionamentos, trocam indicações, referências entre eles, né? Ou a gama de amigos que tem e conhecidos pode ser um cliente de algum desses empresários, né? Então, Wilson, quero te agradecer a tua participação, foi muito bom a Eu gente que agradeço. falar sobre isso. A gente já dizia, né, que eu queria te trazer uma hora aqui para a gente conversar sobre esse assunto. E queria só contar uma pequena história. Nesse pequeno tempo que eu estou aqui, já aconteceu de eu ficar sem bateria no carro. E uma das coisas que a gente tem e leva muito a sério é a presença na reunião. Um dia eu simplesmente cheguei no horário normal, fui ligar meu carro, o carro não pegou. Eu liguei para um membro que mora em Osório, que é o nosso vice-presidente, o Guilherme. E disse assim: Guilherme, eu tô com um problema, meu carro não pegou. Eu tô indo aí te buscar. Ele veio de Osório, veio aqui me buscar e a gente foi para a reunião para chegar no horário. Eu precisei fazer uma reunião com o pessoal de Porto Alegre. Eu estava há 2 semanas, Wilson. Tá? Eu tinha entrado no BNI e o Wilson, eu não sabia onde eu ia. Eu perguntei, cheguei, alguém sabe, um café, alguma coisa que eu possa receber essas pessoas? Aí o Wilson disse: não, pode pegar a chave da minha imobiliária, pode ir lá, no escritório lá, faz a reunião, fica à vontade. Eu vou viajar, mas tu pode ir lá. Então, ele foi viajar e me entregou a chave da casa dele, né? Onde ele fica, onde ele trabalha, né? Então, isso para mim significa muito mais do que negócio. Eu comecei a desenvolver a amizade, eu tenho hoje pessoas que eu posso contar com elas ali dentro. E isso para mim é muito maior do que o negócio em si, tá? Isso é uma E conexão valiosa, né, Edson, que a gente tem, e não é uma coisa que é porque é o BNI, não, ela transcende o BNI, ela é algo que ela se torna duradoura, além de verdadeira, é uma coisa que é para sempre, né? Acaba que a gente pode até nem ser mais membro do BNI, se for o caso, a gente vai continuar sendo grandes amigos através dessa conexão que a gente teve, né? é que aí é que tá, né, Wilson? A gente é ligado por uma mentalidade, por um Exato. propósito, Os e aí valores, tudo. valores, isso tudo é maior, né? E a gente acaba realmente levando a sério isso, entendendo isso. O BNI, o que ele fez foi a porta para a gente se encontrar. É. Só que como as pessoas que têm esses valores, e fica muito claro, é muito fácil da gente ver quem tem esses mesmos valores, e já traz isso, não é lá dentro que vai aprender isso. Tu já tem isso, então vai que vai dar certo. É que nem eu digo, quando tu quer ver se o teu negócio vai dar certo, vê se ele está ligado com os teus valores, vê se ele está ligado com o teu propósito. E o BNI, para mim, foi isso. Eu cheguei lá e encontrei uma dinâmica e uma mentalidade, né, que era ligada aos meus valores. Então ficou tudo muito fácil. Tá? E isso é
o que a gente fala de ter alta performance. Eu comecei a ter alta performance, por quê? Porque eu vi que performar bem é dizer e fazer, é ter uma metodologia para seguir e seguir. Né? Toda reunião, a gente tem várias coisas que a gente faz reuniões, inclusive agora aqui consegui marcar várias reuniões, tá? Com pessoas do Brasil inteiro. Eu não sei o que pode gerar aqui, mas o que eu sei é que, no mínimo, eu estou conhecendo pessoas que podem gerar negócio para mim. Depois, eu posso gerar negócio para elas. E aí, vem toda essa gama de negócios que vai ampliando. Eu começo a ser conhecido em nível Brasil. Que me daria oportunidade de ser conhecido em outros estados? Eu não sei. Mas mais de 600 pessoas, né, Edson? Eu calculei aqui, eu participei com 26 pessoas. Tá? Porque são grupos de 5, 6 e tal. No total, deu 26 pessoas. Então, eu tenho telefone, contato dessas pessoas. Algumas já mandaram um WhatsApp para mim, marcando uma reunião para conhecer o meu trabalho. Isso, inclusive, vocês podem fazer sem estar no BNI. Quando vocês falarem com alguém e ver que é interessante, você, olha, quem sabe a gente liga e conversa, vamos fazer uma reunião de 1 hora, onde eu apresento o meu negócio e tu apresenta o teu negócio, né, para que a gente possa entender o que a gente pode ajudar um ao outro e formar uma parceria. Vocês vão ficar surpresos, porque eu já fiz isso, inclusive em grupos de mentoria que eu estou, né? E dá muito certo. E o mínimo que tem é um aprendizado. Tu vai entender como é que a outra pessoa age. Às vezes uma pessoa que está no teu ramo, tá? Mas ela faz uma coisa diferente. E isso agrega, tu aprende. Tá? Isso faz parte do network, criar uma mentalidade do aprendizado. Tá? Eu estar me conectando com pessoas e aprendendo com elas. Ter essa vontade de aprender. Cada um de nós aqui tem coisas para ensinar. Semana passada a gente terminou a live e eu fiquei com o Ivo, nós conversamos por 3 horas. Nossa. E foi extremamente gratificante, sabe? A gente aprendendo um com o outro, trocando realmente ideia. Tá? E isso é fundamental. Na semana passada, e várias semanas, eu saio do BNI e vou lá na imobiliária do Wilson. Tá? Ali eu encontro pessoas diversas, né? Mas a conversa que eu tenho com ele, nossa, mudou a minha mentalidade, me fez ver de uma forma diferente. Né? Eu comecei a entender a minha região, eu comecei a entender quem é o meu cliente, eu comecei a entender o potencial que eu tenho dentro do meu negócio. Posicionamento, que tu fala sempre que é importante, né? Todo empresário tem que se posicionar, né? Então, são aprendizados pequenos, mas que, cara, faz uma diferença enorme. Enorme, enorme, enorme. E com certeza isso veio a partir do quê? Do network. Do network. Eu tenho vários slides aqui sobre a questão da alta performance, mas hoje o que eu queria que ficasse é a importância disso. Tá? A importância de ter uma mentalidade de alta performance. E a mentalidade de alta performance é o quê? É o empresário que se importa, é o empresário que quer realmente resultado, mas a partir do quê? De ajudar as outras pessoas. Quando o produto dele resolve um problema de alguém e ajuda as outras pessoas, isso já é ser um empresário diferente. Né? Quando tu pode ajudar uma pessoa com uma indicação, mostrando para ela que, de repente, tu sabe de uma pessoa que precisa do trabalho do Wilson, ou precisa do meu trabalho, ou eu sei que vocês que estão aqui presentes têm algum tipo de trabalho que vocês podem ajudar uma pessoa que tem uma necessidade ali, eu posso conectar vocês com elas, porque isso eu aprendi lá dentro, eu aprendi dentro desse grupo, tá? Que é ajudando que a gente vai desenvolver o nosso negócio. Tá? Wilson, obrigado pela tua participação, sei que tu tem compromisso. Eu preciso sair, eu estava escrevendo aqui agora no chat aqui. Realmente eu agradeço muito mais uma vez aí, coloquei o agradecimento aí no chat, mas fica para uma próxima a gente poder conversar um pouco mais, né, e talvez trazer um bate-papo com os nossos parceiros aqui que estão hoje na reunião também, né, para a gente poder também entender o que cada um faz e de repente orientar,
procurar tentar ajudar de alguma forma. Esse é o intuito, né, que a gente também, dentro do BNI, leva como lema, né, ajudar o próximo, né, e com certeza o retorno sempre lá na frente vai acabar vindo para a gente. Mais uma vez, muito obrigado, Edson, pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Obrigado, até mais. Em cima disso que a gente vem falando, as outras características da alta performance, mas lembrem, o network, ele é fundamental. Profissionais de alta performance fazem network de forma estruturada, e isso muda o jogo. A alta performance antecipa a antecipação estratégica, né? Ver antes as coisas, usar do teu instinto para ver onde é que é um bom negócio, onde é que tu pode te desenvolver, onde é que tu pode melhorar, né? Como é que surgiu essa história para mim? Eu estava numa mentoria do IGT e de repente alguém falou assim: a maioria dos meus clientes de coach vem do BNI. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu perguntei, mas o que é BNI? E aí me disseram, né? Então, isso me despertou. Isso se transformou numa antecipação estratégica. Eu comecei a buscar como é que eu ia fazer network, como é que eu ia ampliar meus negócios, como é que eu ia dar continuidade naquilo que eu vinha fazendo, né, como coach. E aí surge o BNI, quer dizer, isso é uma antecipação estratégica, uma visão de que aquilo ali poderia gerar novos negócios para mim. O profissional de elite prevê problemas e prepara o terreno com antecedência. Para mim era um problema ter clientes. Mapear um cenário reduz a margem de erro e traz segurança para decisões rápidas. Qual é a ação que a gente deve fazer? Analise os dados e tendências para antecipar movimentos críticos. Analise os dados que tu tem. Eu vi que eu estava tendo uma diminuição do contato que eu tinha e eu precisava de alguma coisa que ampliasse o número de clientes. E aí eu fui buscar o quê? Network. A segunda característica da alta performance que eu trago aqui, estabilidade em crise. A competência técnica perde o valor se for dominada pelo pânico ou pelas emoções. Gerir a sua energia e o estado emocional é vital. Quando tiver a emoção, controlar o que vai fazer, não a emoção você vai ter, mas controlar o que vai fazer com ela, isso é fundamental. Qual é a ação? Separe o problema da emoção. Lidere com clareza enquanto os outros perdem o foco. Buscar clareza, contar até 10, esperar um pouquinho mais e tomar uma decisão quando está fortemente impactado pela emoção, pode mudar o jogo. Um alinhamento do propósito. Muitas vezes já falei sobre isso. Convicção interna é uma fonte inesgotável de motivação e resiliência. Aquilo que está ligado ao teu propósito faz tu te movimentar. Ele te motiva, por quê? O teu motivo é o teu propósito. Aquilo que te faz seguir em frente quando todo mundo para. Conecte as suas tarefas diárias a um objetivo maior de longo prazo. Ou seja, aquilo que tu faz dia a dia seja o tijolo que vai construir a tua obra, que vai construir o teu objetivo de longo prazo. Qual é a ação? Encontre o significado no seu trabalho para que a resiliência surja naturalmente. Pragmatismo e foco. O excesso de análise gera paralisia. Busque a eficiência e o resultado prático, ou seja, faça pequeno, faça um pouquinho, faça por pequeno prazo, pequeno tempo, mas faça. E isso vai fazer com que tu tenha pequenas vitórias todo dia e automaticamente vai surgindo a motivação para continuar. E até que tu consiga atingir a tua alta performance, aquele teu grande objetivo, se tornar o melhor na tua área, se tornar um grande líder, se tornar um melhor gestor. Foque no que realmente move o ponteiro e resolve o problema. Quer dizer, olha o que tu está fazendo e vê o que te ocupa e o que realmente te dá produtividade ou te dá prazer em fazer e que te dá resultado. Ação,
qual é a ação mais simples e direta que resolve esse problema agora? Quer dizer, está tendo um problema? Começa a ver assim, o que eu posso fazer mínimo para estar melhor. Talvez eu não consiga resolver todos os problemas, mas qual desses pequenos problemas eu posso resolver agora? Tu já vai ter um a menos. E tu já vai sentir que teve uma pequena vitória. Então tu vai partir para uma segunda, e para uma terceira, e para uma quarta. Mas não para o problema inteiro, mas para pequenas vitórias. Adaptabilidade veloz. Hoje, qualquer pessoa que queira ter alta performance, ele precisa se adaptar. Ele precisa se adaptar. Ele tem que ter a capacidade. Porque a evolução é muito rápida. Hoje a informação chega muito rápido. Tudo é muito rápido. O mercado de trabalho exige rapidez. E aí o que vem? Adaptabilidade. Eu preciso saber me adaptar rápido a novas situações. E as pessoas que buscam alta performance, ela tem que ter essa flexibilidade. O mercado é fluido e as regras mudam. A estagnação é o maior inimigo da performance. Muitas pessoas hoje dentro do mercado de trabalho, e isso dentro das instituições que eu vejo, o grande problema é que elas querem contar sua história e acham que isso vai garantir elas daqui para frente. E na verdade não. Tudo é muito rápido e vai mudando rápido. Só que o teu resultado, ou o que tu teve no mês passado, já não é mais resultado. O teu resultado vai ser cobrado de novo. Então, o que eu preciso ter? Me adaptar à nova situação, ao novo meio que vem. E tu quer ser empreendedor? Teu cliente que te comprou mês passado, será que vai te comprar agora de novo? Dá para ser. Tu tem que estar sendo criativo e adaptado para criar novas situações e oferecer novos produtos para o mesmo cliente que já te disse sim uma vez. Mantenha uma postura de eterno aprendiz e abandone os velhos métodos ineficazes. Aquilo que tu já testou que não deu certo, cara, larga. Mas assim, vai buscar aprender aquilo com pessoas que podem realmente te colocar para frente. Eu ouvi hoje uma live que falava o seguinte: escolha só 3 pessoas que podem te levar a resolver o problema na área da tua vida que tu quer. Tá? Por exemplo, tu quer resolver a tua área de finanças, procura uma pessoa que fale de finanças e que seja bom nisso, ou leia um livro, ou busque um mentor, ou veja lives dessa pessoa. Mas pega uma pessoa que seja boa nisso, seja uma referência nisso, tenha resultado com isso. E se tu está com outra área, por exemplo, de espiritualidade, procura então alguém que fale bem sobre isso, que saiba te orientar nisso. Tá? Alguém que queira mudar a sua área profissional, procura um profissional para te ajudar nisso. Pessoas que fazem, pessoas que têm resultado. Né? Isso muda o jogo. Porque as pessoas querem o seguinte: tu olha tudo e tu acaba não pegando nada. Né? Eu pergunto para vocês, quantos livros vocês têm em casa? Quantos vocês leram? E quanto vocês põem em prática desses livros? A estatística diz que é no máximo 2%. Qual é a ação? Esteja disposto a adotar novas abordagens que o terreno atual exige. Ou seja, vê onde tu está, qual é o lugar que tu está, e qual é a abordagem que precisa agora, e qual é a evolução que está tendo agora. O que eu preciso adaptar? Qual é o conhecimento que eu não tenho, que se eu tivesse o meu negócio seria melhor? Ou a minha vida seria melhor? Eu estou com um problema de saúde, quem é o cara que resolve isso? Quem é um especialista nessa área da saúde que eu tenho problema? Procurar especialistas, procurar pessoas que realmente têm resultado comprovado sobre isso. Tá? Colaboração e confiança. Isso aqui a gente falou na questão do network. Tá? Não dá para viver sozinho. Alta performance é um esporte coletivo. Ninguém alcança o topo operando isolado. Por isso nós falamos de network hoje. Construa relações baseadas na integridade
e na entrega mútua de resultados. Ou seja, o meu resultado gera resultado para alguém. O resultado de alguém gera resultado para mim. Isso está falando aqui. E a gente acabou de falar um pouquinho antes sobre network. Qual é a ação? Fortaleça seu ecossistema. Pois o sucesso sustentável depende da força de um grupo. Por isso, tu quer crescer? Crescer sozinho hoje no Brasil é muito difícil. Tá? É muito difícil tu nadar contra a correnteza sozinho, só com o teu mérito. Para que tu seja visto, tu precisa ter contato. Para que pessoas te ajudem. Eu vou dizer assim, ó, eu tenho hoje em torno de 20 empresários que vendem o meu trabalho. Tá? E que consomem o meu trabalho. Eu tenho 2 mentorados lá e a possibilidade de fechar mais um. E eu tenho 2 empresas que eu estou começando a negociação para atender todos os funcionários deles. Tá? E isso vem do quê? Disso aqui, fortalecer o meu ecossistema. Se eu tivesse continuado sozinho, indo de um a um, é muito mais difícil. Agora, quando toda semana eu estou reunido com um grupo que faz negócio, que conhece o meu negócio, conhece o que eu faço, conhece o meu trabalho e indica isso para outras pessoas, eu vou ter velocidade naquilo que eu estou fazendo. Alta performance, melhoria contínua. Não dá para manter um produto hoje igual. A gente tem que estar sempre melhorando alguma coisa. Ou melhorando no meu trabalho, ou melhorando no meu produto mesmo, ou melhorando a entrega do meu serviço. Tá? Exemplo que eu tenho, hoje, por exemplo, eu tive que comprar um no-break. Uma melhoria contínua. Tive que comprar um no-break, por quê? Porque aqui falta luz. Aqui toda hora falta luz. Então eu tive que comprar um no-break maior. Eu tenho um aqui que não me atende mais. Tá? Então é uma melhoria contínua. Eu fiz formações durante esse tempo. Eu investi muito em formação nos últimos 2 anos. Tá? Só que no último ano eu foquei exatamente neste meu trabalho. E isso é melhoria contínua. A cada curso eu tinha mais recursos, mais conhecimento para aplicar aquilo que eu já fazia. Hoje eu tenho novos métodos e métodos melhores para aplicar. Melhoria contínua também é uma coisa importantíssima. O que não é medido não pode ser melhorado. Para que eu possa saber se eu estou no caminho certo, eu tenho que ter resultado e eu tenho que medir meu resultado. A autoavaliação crítica é o motor da evolução. Para que eu possa evoluir, eu preciso saber o que está acontecendo. Se eu estou tendo resultado, se eu não estou tendo resultado, para mudar de rota, para alinhar novamente. Analise honestamente seus acertos e as falhas após cada projeto ou ciclo. Quando eu terminei o ano, eu voltei para o modo caverna, para poder o quê? Reavaliar tudo que eu tinha feito no ano de 2025. Tá? E para garantir que o próximo ciclo seja superior. Ação, implemente momentos de balanço. Para, olha, avalia, tá? Para garantir que o próximo ciclo seja superior. Conclusão, execução com precisão. Alta performance é equilibrar a visão de longo prazo com a execução imediata. Isso a gente usa no coach. É pequenos movimentos que eu vou fazendo e depois a gente vai ter um resultado maior lá na frente. Tá? O que eu faço todo dia em direção ao meu propósito é o que vai garantir que um dia ele vai ser realizado. Agora, se eu não faço pequenas coisas, eu vou esperar pelo grande momento, talvez esse grande momento nunca aconteça. Então, equilibrar a visão de longo prazo com aquela execução que eu posso fazer hoje, por menor que ela seja. A excelência não é um ato isolado, mas o resultado de hábito consistente. A palavra consistência é o que define. Tá? Eu posso ter um grande resultado uma vez. Agora,
se eu tiver pequenos resultados todos os dias, eu vou ter um grande resultado no final. Mente analítica, espírito resiliente e mãos que executam com precisão. As mãos que executam com precisão. Né? Isso aqui é o que faz o desenvolvimento da alta performance. Tem que ter uma mente analítica e uma mente realmente de alta performance. A mentalidade. O espírito resiliente, quer dizer, tem que ter força, tem que ter energia para continuar quando todo mundo pararia. E botar a mão na massa, fazer e executar. E com uma maior precisão possível, fazer o melhor que eu puder com aquilo que eu tenho. Era isso que eu tinha hoje. Foi muito importante ter a presença do Wilson hoje para mim. Foi importante poder conversar, poder mostrar para vocês que existe forma para a gente não fazer sozinho. Né? E queria dizer para vocês o seguinte: se eu pudesse dar uma dica para vocês, procurem fazer a alta performance com pessoas que já buscam essa alta performance. Pessoas que estão comprometidas em buscar alta performance. Tá? Te afasta do coitado. Te afasta daquele que não... que é uma vítima. Tá? Busca pessoas que realmente lutam, não interessa para elas o quanto vai custar isso, elas vão fazer e estão dispostas a fazer. Isso muda o jogo, muda a mentalidade. E agora que vocês que estão aqui comigo, que quiserem abrir sua câmera, alguém que quiser conversar e falar sobre essa questão dos hábitos da alta performance, a questão do network, está aberto. Quem quiser comentar, pode abrir seu microfone, pode falar alguma coisa e a gente seguir um pouquinho, uma pequena conversa aqui para que a gente possa participar. Eu acho que essa participação é que faz com que em todas as lives que a gente tem trazido, a gente aprenda e a gente tenha crescimento. Tá? Esse grupo aqui, para mim, também está me trazendo conhecimento e está me trazendo experiências para que eu continue fazendo e buscando a alta performance.